Relâmpagos, suleando o desnorteado. O discurso social na Primeira Guerra Mundial. Com a crise do liberalismo, né, o confronto entre o liberalismo, o capitalismo liberal, que é atacado pelo capitalismo conservador, que leva à concentração de riqueza e vai eliminando, portanto, a livre iniciativa, a livre concorrência, comprometendo o liberalismo, e com isso, no decorrer do século XIX e início do século XX, o aumento da desigualdade, o aumento das violências, da criminalidade, das rebeliões sociais, isso tudo desemboca na Primeira Guerra Mundial. E na Primeira Guerra Mundial, então, é o momento, após a Primeira Guerra Mundial, onde vão ocorrer algumas revoluções sociais, né, e onde vai ocorrer, portanto, a partir daí, uma hegemonia de um discurso social. Esse discurso social, que se torna hegemônico em substituição ao discurso liberal individualista, que era hegemônico no século XIX e início do século XX, esse discurso social ele vai ter três grandes vertentes, três grandes campos. Obviamente que atrás de cada um desses tem um monte de teorias, de autores, experiências, etc. No centro, nós temos a social-democracia, o Estado social ou Estado de bem-estar social. Esse Estado é marcado por uma Constituição, uma democracia representativa, plural, pluripartidária, né, com a proteção de direitos individuais relativos à vida, à liberdade, à propriedade, à segurança individual, à intimidade, à privacidade, os direitos sociais. Então, o Estado social ele passa a ter a obrigação de oferecer direitos sociais, saúde pública universal, previdência social, educação pública universal. Esse é o tripé de direitos fundamentais sociais do Estado social. E, além disso, ainda transporte público, políticas de moradia e etc. Direitos econômicos. Então, aí há a ideia da função social da propriedade, né, de políticas públicas do Estado para gerar emprego, né, para promover a geração de riqueza, a diminuição da desigualdade social e econômica. Isso vai estar presente nessas constituições, que são, portanto, democráticas, uma democracia representativa, mantém aqueles direitos individuais de origem liberal e acrescenta ainda os direitos sociais e os direitos econômicos já mencionados. Esse Estado social começa aí com a Constituição do México, em 1917, Alemanha, em 1919, no Brasil, em 1934, nossa terceira Constituição será uma Constituição social, e as demais também, assim, 46, depois nós temos infelizmente, um golpe empresarial militar em 64, uma Constituição de natureza autoritária, né, em 67, que não chega nem a ser aplicada, a emenda número 1 de 69, que é ainda o regime ficando ainda mais ferrenho, portanto, a suspensão, o ataque, o desrespeito constante aos direitos humanos, até um período de redemocratização no Brasil com a Constituinte 87, 88 e a nossa Constituição atual de 5 de outubro de 1988, que é uma marca de Estado social. Nós temos ali nessa Constituição os 4 grupos de direitos fundamentais: os direitos individuais, os direitos sociais, os direitos econômicos e os direitos políticos. Além do Estado social, que surge nesse período, você tem outras 2 vertentes de discurso social. Vou colocar o Estado social como modelo híbrido, né, que vamos chamar de social-democracia, podemos chamar de social-liberalismo, obviamente, de Constituição para Constituição. E essas constituições sociais se afirmam principalmente no pós-Segunda Guerra Mundial. De Constituição para Constituição, você tem algumas que são com a característica mais social ou mais liberal, mas elas vão oscilando ali. A ideia, então, de uma alternância entre governos, né? Nós estamos falando de um Estado de uma democracia pluripartidária, onde o povo vai escolher governos de esquerda, governos de centro, governos de direita, dentro do leque constitucional, onde você pode dar uma maior ênfase em algum momento aos direitos sociais, em outros momentos aos direitos individuais, mas nunca perdendo nenhum desses grupos, porque são 4 os grupos de direitos fundamentais no Estado social. Naquela mesma época, em 1917, a Revolução Russa, em 1918, a formação da União Soviética e as constituições socialistas. As constituições socialistas já dão uma ênfase maior, né, aos direitos sociais e econômicos, e uma limitação transitória aos direitos individuais e políticos, objetivando a construção de uma sociedade comunista, que seria a sociedade sem Estado. E, do outro lado, na extrema-direita vai surgir o discurso social fascista, ou nazi-fascista, financiado por grandes empresários da Alemanha, do Japão, da Itália, inclusive por grandes empresários dos Estados Unidos, que estão por trás de Hitler e Mussolini.
mas isso nós vamos dedicar, né, um encontro nosso rápido, né, diretamente para isso, e vocês encontram no meu blog aí um estudo detalhado e preciso sobre a ascensão da extrema-direita, do nazifascismo na Itália e na Alemanha, e depois como se espalha para o resto do mundo. Então a gente tem ali, nesse período, 3 grandes vertentes do discurso social. Um discurso de centro, híbrido, social-democrático ou social-liberal. Um discurso de esquerda, o socialismo. Um discurso de extrema-direita, o nazismo e o fascismo.